não se acende a luz do sol. Nos 220 volts dos palácios de Brasília, não se acende a luz do sol. Com a chave de um carro conversível do ano, Olá, estamos aqui para mais um podcast e vamos colocar aqui nossos patrocínios, nossos apoiadores. Garota Estilosa, no Moda Center, Santa Cruz. Procura aí, ó, Lucas e Niedja. Estamos chegando também com mais um apoiador, Casinha de MDF. Móveis planejados. Nosso amigo Hélio Carlos, saxofonista. Pessoal, pedi para vocês puder se inscrever, curtir e compartilhar. Isso nos ajuda bastante. Hoje estamos recebendo aqui pastor, músico e psicólogo, não é isso? sim, isso mesmo. Eliakim Hermino. Sim, isso. Pode se apresentar, pastor. Meu nome é Eliakim Hermino, sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana, aqui na cidade de Caruaru. E desde cedo, né, eu trilho no caminho da música, do louvor e da adoração. Eu acho que não seria nem basicamente assim a música, né, porque a música ela é bem mais abrangente, né, falando do louvor e da adoração mesmo, né, e eu faço isso desde a minha infância. A gente vai, no decorrer aqui, vai conversar sobre isso, né, pastor? Sim, sim. Vamos começar pela cidade onde nasceu. Eu nasci aqui nessa cidade maravilhosa chamada Caruaru. Sou nascido aqui na cidade de Caruaru, no bairro Centenário, né? Desde a minha infância, eu era ali do bairro Centenário. Nunca saiu do Caruaru para morar em outro lugar, não? Saí sim, saí. Eu fui eu acho que foi no ano 2010, do ano 2010 para 2012, 2010, 2011, 2012, eu fui morar na cidade de Cupira. Quando eu fui consagrado a pastor, foi a primeira igreja como pastor, né? Eu já havia como pastor em outras igrejas, mas eu era só dirigente, só era presbítero, mas como pastor, né, a minha primeira cidade foi a cidade de Cupira. Ali é uma escola, né? Ali é uma escola, exato. Cupira é uma bênção. Bom, cidade atual Caruaru, conversão. Conversão. Olha, a conversão em si, eu penso que se deu em dois momentos, né? Claro que é um momento só a conversão, mas foi algo progressivo em minha vida. Um deles foi no ato do batismo. Eu tinha 13 anos, foi quando eu me decidi, né, me batizar. Ali a gente começa a ter uma percepção diferente do que é o evangelho, até porque eu nasci num lar evangélico. No entanto, você nascer num lar evangélico não significa que você seja evangélico. Apenas você frequenta a igreja porque seus pais frequentam. E aí, quando eu tinha 13 anos de idade, eu
descer as águas. Mas quando eu tinha 15 anos de idade, em um momento muito angustiante da minha vida, foi quando minha mãe faleceu e o meu pai, ele casou, né, outra vez e eu fiquei morando só. E eu pensei, agora eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Eu tenho liberdade de cair no mundo, até porque todo jovem que nasce na igreja, cresce na igreja, né, ele tem algumas coisas que ele é diferente dos outros, que os outros fazem coisas que ele não faz porque os pais impedem, porque ele é crente, os pais não querem que ele faça. Então eu pensei, já que agora eu estou sozinho no mundo, então agora chegou a hora de eu tomar a decisão. Experimentar, né? De experimentar isso que o mundo tem, essas coisas legais, entre aspas, que o mundo tem. Eu pensei, agora eu vou para o São João, agora eu vou fazer tantas coisas aí. E foi aí justamente que, nesse auge da minha vida, eu decidi dizer não. Eu disse, não. Eu prefiro estar na igreja. Então não chegou a curtir, não? Não cheguei a curtir. Foi justamente por isso que eu digo, agora quando eu tenho a decisão de dizer sim para o mundo, eu digo não para o mundo, e agora realmente eu digo sim com toda a convicção para Jesus, né? É bem interessante, né? Porque numa hora dessa, assim, muita gente não vai pensar duas vezes. Sim, não vão. A gente acha que todo mundo aqui conhece alguém que fez isso. Sim. Né? Na primeira oportunidade, caiu no mundo e foi experimentar tudo. Verdade. Não é isso, Ju? Nesse tempo aí já era metodista? Já era na igreja metodista? Sim, nesse tempo eu me batizei na igreja metodista wesleyana. Meus pais sempre foram da metodista wesleyana, sem que no começo da vida cristã, a igreja metodista wesleyana aqui em Caruaru não era igreja metodista wesleyana, era igreja evangélica cristã. E meus pais, eu nasci num berço evangélico. Aliás, eu nasci no dia de domingo, no dia 25 de maio de 1975. E no dia que minha mãe veio dar à luz, ela estava num culto festivo na igreja. Então eu já nasci no fogo, já nasci na festa. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de festa, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de igreja, porque eu nasci nesse ambiente. Esse ambiente sempre falou muito alto em minha vida, né? E aí, durante esse tempo, depois, a Igreja Evangélica Cristã passou a ser Igreja Metodista Wesleyana, porque o metodismo chegou aqui em Caruaru, através do pastor Euclides Pedro. E depois que o pastor Euclides quis voltar à Igreja Evangélica Cristã, então a Igreja Wesleyana se firma aqui, na época, com o pastor Eliseu Gomes. Eliseu Gomes foi o primeiro pastor, assim, de fato, wesleyano. Na realidade, quando ele chegou aqui em Caruaru, o pastor Eliseu Gomes, ele era aspirante, que é um cargo que tem na nossa igreja, quando o jovem ainda, ou o seminarista, está se preparando para o pastorado. Então ele tinha 22 anos de idade, ele chegou aqui para ficar à frente da igreja, né, e ele veio para assumir a igreja como aspirante para depois ser consagrado. Realmente, o primeiro pastor wesleyano, de fato, formado na igreja wesleyana, na cidade de Caruaru, foi o pastor Eliseu Gomes, no ano de 88. Pastor e cantor, né? Pastor, cantor e compositor, né? Isso. E compositor, assim, de várias músicas conhecidas no Brasil todo. Né? Aonde você for, quer ver uma coisa? Deixa eu te mostrar uma coisa. Se você, em qualquer lugar que você for no Brasil, quem é que não conhece essa canção? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Todo mundo conhece essa canção. E essa canção é do pastor Eliseu Gomes. É aquela: existe o Deus no céu, que a letra e o papel é do Eliseu Gomes, né? E pode falar. Eu ia falar justamente dele, né? Eu conheci assim a primeira música de Eliseu Gomes faz um bom tempo. Eu estava em Palmares ainda, que era aquelas coleções você da MK. Sim. Eu não sei nem se ele faz parte ainda do cast de lá da MK, mas no tempo da MK que saía aquelas coleções. Sim. Que era Nosso Amor Sem Fim. Não é isso?
Nosso amor fez muito jamais sucesso. terá fim, porque Jesus. Isso mesmo. Veja, e é muito conhecida essa música, né? Muito Exato, conhecida. exato. Você vê outra canção que aí ficou conhecida não só no meio evangélico, mas no meio católico, que ela fez um sucesso enorme, foi essa. Se acontecer um barulho perto de você, tem um anjo chegando para receber tuas orações e levá-las a Deus. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar. Então essa música eu via passar no Faustão direto, um sucesso com aquele padre Marcelo Rossi. Isso. Né? Então, para você ver que esse cara, né, esse cantor, esse compositor conhecido no mundo todo, ele foi pastor da Igreja Metodista Brasileira do Centenário. E aqui em Caruaru, exato. Eu estava tentando lembrar quem foi que gravou essa música. Que música? Essa daí que você cantou agora. Eu acho que um cantor famoso gravou ela. Não, no meio gospel. No meio gospel. Eu não estou lembrando o nome dele agora, mas isso aí eu tava no tempo, a gente estava informado aí. Sim. É muito conhecida, realmente. E Exato. foi para a televisão, foi para todo mundo, Exato, né? É verdade. Vamos lá. Instrumento que toca. Vários, né? Rapaz, eu toco, né? Eu toco alguns instrumentos, assim, mas foi mais pela força, a força da necessidade. Eu, quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 8 anos, 10 anos, eu era fascinado por bateria. Sendo que a minha mãe, ela muito crente, ela via que essa questão de bateria era uma questão que era meio diabólica, né? Você bater nos tambores, aquela zoada toda, ligado muito a rock. E ela não via com os bons olhos o seu filho tocar bateria. O sonho dela era que eu tocasse violão. Mas eu gostava muito da bateria e toquei bateria enquanto criança. Aliás, quando o pastor Eliseu Gomes ele chega aqui em 88, ele começa a ir em algumas igrejas. E nas igrejas que ele ia, né, como eu tocava bateria, eu tinha uns 13 anos de idade, como eu tocava bateria, a gente ensaiava e nas igrejas que ele ia, eu ia lá e tocava com o pastor Eliseu Gomes. Né? Então, aquilo momento era o que eu gostava. Depois, minha mãe tanto insistir, eu comecei a aprender a tocar violão. E depois, a igreja tinha quem tocasse violão, mas não tinha quem tocasse baixo. Então, eu tive que aprender a tocar baixo. Entendi. A necessidade mesmo. A necessidade foi me empurrando, né? E depois eu fui... Qual é o slide dele pra gente ver ele aí Aonde? nos instrumentos, né? Ah, rapaz! Tocando baixo aí. Rapaz, que legal. Justamente. Exato. Aí, violão, tá vendo? Não é qualquer um não, tá caminho. Rapaz, tocando piano lá no Boi Brasa. E aí? Olha aí, rapaz. Mais um dom, né? Palavra. Sim. Que legal, rapaz. Que maravilhoso. Lá o Marquinho, Josias. Rapaz, que Quarteto bom. fantástico. Isso aí foi lá no Rio de Janeiro, Centro de Convenções João Wesley, da nossa igreja. Esse aqui foi no lançamento do CD Alberto, né? de Alberto Santos. E esse aí é na igreja fazendo louvor, acho que foi no dia de ceia isso aí. Eu e a Tati, a minha esposa aí cantando. Olha que coisa maravilhosa. Rapaz. Rapaz, o negócio aí é bom. Que Bom demais, maravilha. né? Bom demais. Bom demais. É isso aí. A gente vai falar justamente disso aí. Mesma pergunta que eu fiz para Henrique. Sim. Viveu algum momento engraçado assim na música, né? Na música, rapaz. Momento engraçado. Às vezes acontece, né, com a gente algumas coisas. Comigo aconteceu muito o seguinte, só para você ter uma ideia.
Eu passei muito tempo assim, era um sofrimento. A gente chegava nas igrejas para tocar, e geralmente no final do culto, alguém ia pro pastor para reclamar de mim, sempre. Por conta do sinal na orelha, né? Pastor, o senhor trouxe um rapazinho aqui usando brinco. Rapaz. Era sempre acontecia isso comigo. Teve um caso que aconteceu, nós fomos gravar, na época era fita. Uhum. Tinha um estúdio aqui em Caruaru que era o estúdio de Davi Cardoso. Davi Cardoso era um locutor, ele tinha um estúdio de música, tinha um cara chamado Edson, que era um cara, sabe, fantástico nessa área da música, mixagem. E nós decidimos gravar uma fita, naquela época era uma fita cassete. Isso há muito tempo, né? Não tinha esse negócio CD, não tinha isso. E aí nós fomos gravar e tinha o tecladista, que era Flávio. Flávio era o tecladista. E nós tínhamos M1 muito velho, cara, pra gente gravar, mas era o que a gente tinha. E quando a gente chega lá pra fazer a música e o M1 tava faltando umas teclas, eu disse, ô Flávio, cadê as teclas? Aí ele pegou no bolso, aqui as teclas. E a gente colocou lá, e a gente encaixou lá e começou a tocar. Rapaz, não, já aconteceu muitas coisas assim, fantásticas, né? A gente às vezes, nós tocávamos com um irmão chamado Matheus, né, do Desafio Jovem. E ele era muito assim, muito eufórico, né, para falar sobre as coisas, sobre o que Deus fez na vida dele. E eu fiquei com medo, porque um dia nós estávamos numa igreja que foi ao ar livre. Na frente da igreja tinha um bar. O pessoal lá no bar e bebendo cerveja, bebendo cachaça. E rapaz, e a gente bem empolgado cantando. Quando ele foi cantar o testemunho, eu tremi nas bases com coisa que ele disse. Ele disse assim: antes eu pensava que era homem, mas antes eu era um otário porque eu bebia cerveja. Né? Então, se você é assim, você não é homem, você é um otário. E de frente de um monte de otário, um monte de cerveja. Aí eu olhei assim pro menino: a gente vai apanhar aqui, pelo amor de Deus, o que é que a gente tá fazendo? Então, são essas situações que a gente passa, né, que fica gravado na nossa mente, né? Fica muito, muito. Referências musicais. Referência musical, rapaz, como eu já comecei falando, né? Um grande músico que eu admirava muito é Eliseu Gomes. Ele não é só cantor e compositor, ele é um grande músico, né? Um músico, assim, que inspira na realidade. E na época, quando ele chegou aqui em Caruaru, ele foi algo que todas as igrejas chamavam ele para tocar e tal. Naquela época existia uma deficiência na área da música. Hoje nem tanto, porque hoje nós temos músicos assim, muito bons, né? Mas naquela época Eliseu Gomes, quando chegou aqui, ele era um cara da música, porque realmente ele era um cara fantástico. Eu admirava muito, né, ele como músico. E como músico e como assim, cristão, né? Cristão. Porque ele era um músico, ele poderia optar por ganhar dinheiro com a música, que ele era muito bom. Mas ele estava numa igreja muito pobre, num bairro chamado Rua do Lixo, no bairro Centenário, em um lugar muito precário. Hoje nem se compara, mas era precária mesmo a igreja. É lá onde é a mesma igreja? Exato. Para você ter uma ideia, ele dormia nos bancos. Né? Era ali onde era a igreja, mas ali não tem nada a ver com a igreja de antigamente. Ele dormia nos bancos porque ele não tinha cama para ele dormir. Então ele dormia, botava duas bancas, uma virada para a outra, e dormia lá. E ele era um cara que sabia muito de música. Então ele poderia ter optado, dizer assim: rapaz, eu sou um músico, eu sou bom, eu sou compositor. E ele poderia ter enveredado até para outras áreas, mas ele optou por ser um adorador. E essa admiração que eu tenho a respeito dele não é só como um músico, mas como um homem de Deus que optou em estar adorando a Deus. Então, para mim, ele é a referência de músico. Ele também é um músico que toca vários instrumentos. E diferente de mim, ele toca todos bem. Né? Mas é muito assim. Então ele se tornou uma referência. Não só como músico, mas como um músico que adora a Deus. É verdade.
Uma música que lhe marcou, pastor. Rapaz, uma música que me marcou, O que lhe marca até hoje. ele é uma música que tem a ver com a minha mãe. Minha mãe, ela, como eu disse, minha mãe foi acometida de um câncer, e nos últimos momentos da vida dela, ela muito debilitada em cima de uma cama, sabe? Ela, uma coisa terrível, quem olhava para ela não reconhecia, sabe? Mas ela louvava a Deus com um cântico, com uma música maravilhosa, né? Que era a música que diz assim, ó. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Então, assim, a música que diz assim, se ela ama a mensagem da cruz, até morrer, ela iria proclamar essa mensagem da cruz. Então, esse canto, assim, marcou muito, né, a minha vida. E quando eu canto, ele tem um sentido especial, não só por conta da minha mãe, mas é porque, assim, minha mãe vivenciou isso. Realmente uma pessoa que proclamou a mensagem da cruz até o fim, sabe, de sua vida. E esse canto, além que, assim, é uma melodia linda, uma letra linda que toca os corações de uma forma maravilhosa. Foi uma guerreira, né? Sim, Lembra sim. muito o meu guerreiro, né? Que nos deixou aí há 2 anos atrás. É verdade. Até então, o final da vida. Exato. Né? Então, pessoas que servem a Deus, as adversidades, né? A diversidade, as limitações físicas ou emocionais, elas não intimidam, não é, aquilo que ela tem no espírito, que elas são, por excelência, elas são adoradores. E não nada do que existe vai calar a voz daqueles que realmente eles sabem que ele nasceu para adorar a Deus. Então eu achei muito interessante essa música e também o teor da música e o fato dela estar cantando mesmo estando naquele momento, como aconteceu com o seu pai, que também eu conheci um grande homem de Deus que louvava e adorava. Acho que com muitos já acontece, eu acredito que foi assim também com Isaías, né? Sim. O acordeon, né? Exato. É isso. Que até o final da vida ele falava que não trocava Jesus por nada. É verdade. Mesmo sem pé, né, sem pernas, numa cadeira de roda, mesmo assim sentia a alegria do Senhor. É verdade. Isso é lindo. Vamos falar. Se eu quiser tocar algum trecho, diria alguma música, fique à vontade. Mas assim, só falar um pouco. Cantor ou banda que o senhor gosta, que admira, tem alguma? A gente sempre tem aquelas músicas que a gente leva para os cultos, né, na igreja, que a gente gosta, que a gente se identifica, né? Sim. Eu iniciei, né, cantando aquela música Nós Acende a Luz do Sol, porque para mim hoje eu ficou marcado, né, a banda Rebanhão. Né, quem me conhece sabe, entrou no meu carro, tem que ouvir Rebanhão. Eu gosto. Eu fui agora para uma cidade chamada Pendências, e muito longe, é um lugar tão distante que você nem imagina. Né? E quando nós fomos sair de lá, eu coloquei lá a música do Rebanhão e eu disse, gente, vocês estão preparados para ir para o céu, porque agora eu vou voar para esse carro, porque essa música me leva a uma dimensão totalmente diferente e que me leva mesmo, uma coisa maravilhosa, as músicas da banda Rebanhão. Esses dias eu tô sempre acompanhando outros podcasts também e acompanhei Carlos Félix também. Maravilhoso. O testemunho dele também, bem interessante, tempo que ele estava nos Estados Unidos, muita coisa interessante também. Porque assim, ele foi uma referência para nós jovens da minha época, dos anos 90. Era quando as igrejas elas tinham uma resistência com algumas coisas que nós temos hoje, com contrabaixo, com bateria e tal. Uhum. E aí essa banda, Rebanhão, foi a banda que revolucionou na época, né? Isso. Então eles passaram a ser uma referência para nós que éramos a juventude cristã da época, né? É verdade.
E depois vieram muitos outros junto dele, até junto Exato, dele ali, né? exato, Como o Som, Catedral. Tinha uma banda também que eu gostava muito, que era Banda e Voz. Banda e Voz, né? Banda e Voz, maravilhoso. Banda e Voz. Cara, cada música maravilhosa. Eu- Né? Ele tem uma música de Banda e Voz que ele fala assim: um dia lindo, almejo eu encontrar na eterna glória que prometida está. Luz e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Eita, era bom demais, né? Tem uma música que eu tava assim: ter amor sem interesse, ter a paz incomparável, sem ter medo de ser feliz. Essa é a vida que eu sempre quis. Rapaz, coisa maravilhosa. Isso tudo é da nossa. Tem coisas que eu nem lembro, até a nota fica difícil. Porque ficaram lá, mas na nossa memória é muito vivo esse momento. Deixa eu ressaltar uma coisa que acontecia muito nesse tempo aí. E eu acredito que assim, eu mesmo gostava muito. Eram as versões. Versões, verdade. As versões gospel, né, do internacional, Isso. muitas vezes, ele ficava bem legal, né? Ó, rapaz, as pessoas podem achar que não, mas tinha uma época que eu gostava muito de rock, né? E tinha uma banda que surgiu na época, que era Banda Rema. Rapaz, eu achava muito legal a Banda Rema, que depois virou Banda Rema Girê. E essa banda Rema também... Girê. Rema Girê é tipo um Ah, axé, alguma coisa assim. Não, Banda Rema Girê, ela cantou, eles tocavam aquela música que fala assim, ó. Ele pegou até uma versão da Banda Rema que fala assim: você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Então ele cantava essa música e começava assim a dizer: Jesus é o caminho e a verdade, traz a paz, o caminho e a felicidade. Eles cantavam a Banda Rema Girê, né? A Banda Rema, eles tinham uma música muito legal, eles cantavam muito rock, manda com metal. Então, naquela época também a Banda Rema foi uma referência. Hoje, o cara que era o líder da Banda Rema, que ainda existe essa banda lá no Rio de Janeiro, que é o pastor Wesley Bem-vindo. Né? O Wesley Bem-vindo, ele é um cara muito bom, sabe? E essa banda, ainda eles fizeram uma live ao vivo de algo tremendo que aconteceu na vida deles. Rapaz, eu tive o prazer de conhecer o Wesley Bem-vindo. Era fã dele quando era criança, fui lá no Rio de Janeiro. Ele é pastor da Igreja Batista Wesleyana também. E eu fui lá, conheci ele, foi uma maravilha. É bem meu amigo, muito meu amigo. Você falando dele, terminou trazendo assim a minha lembrança, outra banda também desse tempo, que era a banda Kadosh. Kadosh. Sim, Kadosh. sim. Eu acho que era A geração de hoje acho não que vai era, conhecer. acho que era cantar aquela música Kadosh. Talvez você não saiba, mas existe um alguém que pensa em seus problemas e você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois ela é a razão da minha vida, quer te dar amor como ninguém pode dar a própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero te falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Então essa
era algo fantástico, né? Era muito bom, muito bom. Tem que falar outra... A gente tenta, né? A gente começou ali o ministério na metodista do Sol Poente, aqui em Caruaru. Então a gente tá ali com o Edgar, não é isso, Edgar? A gente tenta trazer uns resgates. Sim, sim. Né? E a gente vê que é diferente quando se canta essas músicas. Sim, sim. A gente vê algo diferente no ar, não é isso, Edgar? Não sei, ela traz uma coisa bem diferente mesmo, né? Exato. Até porque essas músicas não envelhecem, né? Tem músicas que elas são muito assim imediatas, né? Elas criam assim, uma sensação no momento, depois ela passa e ninguém nem lembra dela mais. Essas músicas são músicas que, sabe, que perduram na mente de quem passou por aquela época, e se a gente for tocar hoje, né, ela vai também mexer muito com as vidas. Isso pelo teor, pelo conteúdo, sabe, pela responsabilidade que eles tinham em proclamar a palavra através da música. Tá? São letras ricas, isso é né? muito lindo. Muito... Essas mais antigas. Exato. Agora, um músico só, vamos lá, de referência. Talvez seja até o Eliseu mesmo, não sei. Eu acho que o pastor Eliseu Gomes é uma referência. Marcou. Agora, eu gostava muito de baixo, cara. Eu gostava muito de baixo e aquele, tinha um cara que eu admirava, porque ele foi um cara também, eu acho que você vai pensar a mesma coisa que eu, não sei, mas foi um cara que revolucionou a forma de tocar contrabaixo, que foi Júlio César. Eu posso nem falar. Porque nós éramos acostumados com o contrabaixo que apenas marcava, mas ele não fazia harmonia e nem tampouco solos. E aí veio um cara, né, uma banda chamada Catedral, com um novo estilo, né, um estilo bem revolucionário na época, mas para mim não era nem tanta a questão da banda, por exemplo, com Kim, né, mas assim, ele chamava a atenção e o irmão dele, porque ele passou a ser a referência para guitarrista e contrabaixista da nossa época, a ponto de muita gente conseguir desenvolver, porque eles tentavam pelo menos aprender um solo, e quem aprendia o solo do Catedral era o cara, né? Era o cara. Então, assim, eu aprendi um solo, depois esqueci, mas era uma coisa fantástica. Eles nos estimulavam demais, né? A pegar o instrumento. Exato, que você via algo que ia além, sabe, daquela concepção de música. E eu não estou falando só de música no sentido gospel. Uhum. Eu estou falando de música como um todo. Se você quisesse ter uma referência, você não precisava ouvir outra banda para que você tivesse referência de músico enquanto contrabaixista, enquanto guitarrista. Então, para mim, era um cara ser muito malicioso, dizer, eu escutei, sei lá, banda de rock tal, Titãs, porque eu queria ver um cara que toca guitarra bem. Cara, como César, acho que é César. César, ele toca muito mais do que os caras do Titãs. Júlio César toca muito mais do que qualquer outro cara. Então por que eu teria que ter outra referência? Então ele passou a ser essa referência na minha geração, sabe? A gente sabe que tinha e tem, né, muitos músicos daquele tempo e hoje que tocam demais, mas pra gente eles foram a referência. E outra, né? Eles não deixam a desejar, não deixavam. Não deixavam. Nem o César, nem o Júlio até hoje. Não, exato. Eu queria até sair um pouco aqui do contexto da gente, porque assim, eu assisto muita coisa, né? Eu gosto muito de podcast. Sim. E não só podcast, sempre que eu posso eu estou no YouTube, olhando, principalmente relacionado à música. Então eu vi um relato de Júlio, acho que foi no YouTube dele, ele falando uma viagem feita para os Estados Unidos, e ele foi testar um instrumento na frente de uma escola de música muito conhecida lá. E ele disse que sentou lá para testar, né, pediu lá para testar, e estava lá de cabeça baixa. Ele disse que quando levantou a cabeça, estava rodeado de gente. E o pessoal perguntando se ele era o novo professor da escola. E aí? Sim. É porque ele tem algo especial, né? E a gente percebe também pelo estilo dele, ele tinha um brilho próprio. É algo que chama a atenção no Júlio César, né? Então, assim, para mim, assim, em relação também é uma inspiração, né?
o Eliseu Gomes é uma inspiração como um todo, né? Você pensa em algo não só na questão da música com instrumentos, mas a música como um todo, né? Harmonia, composição, né? Como eu posso dizer? Como arranjador, ele é um bom arranjador também. Então você pensa como um todo, mas músico assim, específico do instrumento que eu gosto, seria Júlio César. Assim, ele encanta até quem não toca aquele mesmo instrumento. Ele encanta, né? Verdade. Isso mesmo. É verdade. A gente queria saber. Assim, a gente queria que o senhor falasse um pouco da sua vida pastoral. Minha vida pastoral. Olha, eu iniciei a minha carreira ministerial. Quando eu falo de carreira, não é falando de profissionalismo, eu estou falando da trajetória, né? Vamos colocar trajetória ministerial. Eu realmente iniciei porque eu fui levado por esse propósito de Deus a ser pastor. Eu não sou pastor por opção, né? Eu quis ser pastor, era o meu sonho de ser pastor, não. Mas em todos os lugares que eu ia, eu tinha essa vocação de ser líder, de liderar. Não que eu quisesse, mas era porque a coisa chegava e eu liderava. Eu cheguei no Vale da Bênção no ano 90, e nós formamos um grupo chamado Jeová Nissi. Era um grupo de adolescentes que havia na época. E eu fui o líder do grupo, né? Eu incentivei o pessoal a tocar. O pessoal que não sabia tocar, a gente ensinou. E ensinou no sentido assim, de dar os primeiros passos, né? Tocamos, o grupo foi crescendo, passamos um tempão, chegamos a gravar ainda. E eu era o líder dessa banda. Depois eu fui para a Igreja Episcopal, passei 5 anos na Igreja Episcopal, depois de estar no Vale da Bênção. E também cheguei lá, fui líder de jovem, e também fui líder do Ministério do Louvor. Já estava sendo preparado, né? Então, exato, não era algo que eu procurava, é que chegava assim, vamos votar e tal, dava sempre, no final era o sorteado. Era o escolhido. Era o escolhido. Exato. Era o escolhido. Depois eu voltei para a Igreja Wesleyana, isso já no ano de 2002, eu acho. Voltei para a Igreja Metodista Wesleyana. É interessante essa passagem, né? Quando eu voltei para a Igreja Metodista Wesleyana, eu fui ser líder de jovens. Aconteceu um caso inusitado naquela época, porque eu voltei para a Igreja Metodista Wesleyana no mês de outubro, e em dezembro tinha Assembleia Geral de Membros, e eu não podia, segundo alguns parâmetros da igreja, eu não podia ser colocado para ser votado para ser líder de nada. Mas um pastor lá, o pastor Cássio, na época, ele decidiu colocar meu nome para concorrer, e eu ganhei para ser líder de jovens. Com 2 meses que estava na igreja. Foi escolhido, mais uma vez. Mais uma vez. Então, continuou minha vida na Igreja Wesleyana. Fui superintendente de escola bíblica dominical. E depois eu via que no bairro São Francisco era um bairro muito evangelizado, e um bairro que também tinha pessoas que eu convidava na minha rua para ir para a Igreja do Centenário. O pessoal tinha preconceito, né? E o pessoal dizia, não vou, porque se eu for me assaltar e tal. E eu não tinha como levar o pessoal de carro e trazer todo mundo, né? Então eu pensei, por que a gente não abrir aqui uma congregação? Aquela do São Francisco, hein? Sim, aí eu fui falar com o pastor da época, o pastor Celso. Ele disse, aqui a igreja está passando por algumas dificuldades, mas se você quiser abrir, você abre e você se vire. Aí foi o que eu fiz, eu abri e eu me virei. Quer dizer que aquela congregação fosse o que abriu lá? Foi eu quem abri. Eu abri e eu me virei. Na época só tinha eu, minha esposa, minha filha e algumas crianças, né? Hoje daquelas crianças tem o Diego, que toca contrabaixo lá na igreja, tem o Abner, que hoje é um pastor de jovens, né? Aspirante Abner, que é pastor de jovens lá na nossa igreja, que era criança naquela época. Né? As pessoas olhavam, passavam pela nossa igreja e diziam, isso não é igreja, isso é uma creche. Porque só tinha menino, só tinha menino, né? Mas foi ali que Deus me abençoou. E eu pensava, não, eu estou preparando para entregar um pastor.
E eu estou preparando para entregar o pastor, porque eu não vou querer ser pastor. Eu quero que alguém venha assumir esse negócio aqui, sempre não apareceu ninguém para assumir. Entendi. Eu entrei no seminário, porque eu vi a necessidade de entrar no seminário para ajudar a congregação. Na época, entrei no seminário, terminei o seminário. E aí, fui falando mais alto essa questão de enfrentar o ministério. Até que eu fui aspirante. Ficou onde? Quando... Fui aspirante, eu fiquei lá no São Francisco. Lá mesmo. A igreja já estava maior e tal, já estava em outro patamar a congregação. E aí, quando eu fui consagrado a pastor, eu fui enviado para a igreja de Cupira, iniciei meu ministério lá na igreja de Cupira como pastor. E depois, lá em Cupira, aconteceu um fato aqui que o pastor que estava pastoreando o centenário, ele teve que se ausentar. E o bispo da igreja Metodista Wesleyana, o bispo José Damião, chegou e falou, ó, eu quero que você fique à frente das duas igrejas, em Caruaru e em Cupira. Então eu passei o ano 2011, eu era pastor da igreja de Cupira e era pastor também da igreja de Caruaru. E depois que passou o biênio, né, que é quando acontece o conselho da nossa igreja, para a mudança de pastores, então depois desse biênio, então eu fui estar somente na igreja aqui do Centenário, na nossa central aqui. E aí eu estou desde lá, desde 2012 até agora eu estou lá. Entendi. Bom, né? Pastor, projeto lá na igreja. Eu lembro que teve esses dias o Coração Abrasado aí. É o Retiro do Coração Abrasado. Em algumas igrejas se chama Encontro com Deus. Uhum. Né? Mesmo intuito, né? É o mesmo intuito, né? Uhum. Na realidade, o Retiro do Coração Abrasado, que nós denominamos, até porque nós temos um símbolo na nossa igreja, que é o coração abrasado, que se retrata justamente ao século XVIII, quando John Wesley, né, ele é avivado e ele diz uma frase, que ele sentiu o coração dele ser extremamente aquecido, quer dizer, abrasou o coração dele. Então isso é um slogan de nossa igreja, que nós tenhamos o coração abrasado, que essa chama, que esse fogo ele nunca acabe, né? E o Retiro do Coração Abrasado, ele tem uma especificação. Ele é um retiro que ele trata a alma, ele trata o espírito e trata também o corpo. Nós somos seres tricotômicos, né? Nós temos alma, corpo e espírito, eu creio assim. Né? E o Retiro do Coração Abrasado, ele tenta abranger todas essas áreas da nossa vida. Lá a cura, lá a libertação, e lá também há renovo no espírito. Então é um momento onde a igreja ela para realmente ter esse encontro, ter esse momento exclusivo com Deus. E tem sido algo maravilhoso. Nós já estamos aqui na nossa 9ª edição da nossa igreja. E tem sido algo maravilhoso, porque Deus tem salvado pessoas, tem libertado pessoas. Para você ter uma ideia, tem uma mulher que participou do último encontro nosso, do último retiro, que ela fazia parte do candomblé. E ela era uma pessoa que estava com legiões de demônios. E lá ela não conseguia pronunciar a palavra Jesus e nem dizer que Jesus era Senhor da vida dela. Essa mulher, ela foi liberta e ela conseguiu pronunciar a palavra Jesus e conseguiu dizer que entregava a vida dela a Cristo e que o diabo não tinha poder sobre ela. Ela, antes disso, ela não tinha essa força, porque era uma pessoa oprimida, possessa de muitos demônios. Quer dizer, é um ambiente onde Deus prepara um ambiente para que você esteja. E esse projeto do Retiro do Coração Abrasado não é só um projeto da nossa igreja local, é um projeto de uma denominação. Então é algo que não está restrito a nós. A ponto desse último encontro que nós tivemos, estavam lá vários superintendentes distritais, estava o próprio bispo da nossa igreja. Eu estive no Rio de Janeiro esses dias e lá é algo que eles fazem constantemente. É um projeto da igreja para avançar. E eu estou, né, juntamente com a nossa igreja centenário, empenhado nesse projeto. E eu creio que outras igrejas também elas vão aderir. Né, porque, como eu falei, isso não é um projeto de uma igreja local. Longe de mim. Eu penso que, como isso já é certo na nossa igreja, isso é um projeto de uma denominação.
E eu creio que todos aqueles que se propõem a isso vão ser abençoados, porque esse projeto nasceu no coração de Deus antes de nascer no meu coração. Amém. Com certeza. Família. Família, sim, eu tenho duas filhas, né, a Ellen e a Rebeca, né? Esqueci não. A Ellen e a Rebeca, e uma tem 16 anos, não, 17, e outra tem 23 anos, né? Sou casado com a Tati, né, há 25 anos, e nós somos uma família que serve a Deus, né? Nós somos uma família que serve a Deus. Nós temos algo em comum, todos nós. Nós somos apaixonados pela obra, apaixonados por tudo que fazemos. E quando eu não estou na igreja, elas colocam tudo à frente, elas estão lá apoiando o ministério. De forma que eu digo que o ministério, cada um tem um ministério específico. Né? Tati gosta muito de criança, Ellen é muito assim para a área jovem, Rebeca para a área dos adolescentes. Tudo que fazem com excelência, né? Porque nós nos voltamos para isso, para adorar a Deus e para viver isso. Então essa é a minha família, né? A Tati, a Ellen e a Rebeca, né? Família que Deus lhe deu, né? Tá cuidando. Exato, nossa família. Vamos chegar agora num trabalho fora da música e fora do pastorado. Trabalho fora da música. Eu sou psicólogo, né? Sou psicólogo e atuo como psicólogo clínico. Nós temos um consultório lá no Empresarial Difusora, né? Atendo às quarta-feiras, também atendo online em uma plataforma e também atendo num gabinete pastoral. Também nós trabalhamos também com confecção, minha esposa ela tem uma confecção, como todo bom caruaruense é sulanqueiro. Né? E porque um dia ela estava conversando comigo e falava assim, mais do que qualquer coisa secular, na área secular, lógico, eu me sinto realizado vendendo na sulanca. Eu já não me sinto, né? Ela sente, eu já não sinto, já sou a mesma coisa, mas ela se sente. A sulanca, assim, pra gente, foi o elo pra gente vir pra Caruru, minha família todinha. Tá vendo? A Feira da Sulanca. Pra cá foi através da feira. A Feira da Sulanca é fantástica porque é uma feira, né, e é uma área comercial que a cidade praticamente respira isso aqui, né? Então é o lugar das oportunidades por causa da feira. E graças a Deus que a Sulanca existia para vocês virem para cá. Verdade. Hoje precisa de um cuidadozinho a mais, né? Sim. Eu penso que o poder público ele não tem esse olhar, sabe? Ele deveria ter um olhar diferenciado. Porque se é algo que é a mola da cidade e é um desenvolvimento não somente financeiro, mas um desenvolvimento em todas as áreas. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma sobrinha que ela é odontóloga e ela tem um consultório dela, ela é dentista, né? E todos os estudos dela, quem pagou foi a mãe dela com a Feira da Sulanca. Quer dizer, se não existisse a Feira da Sulanca, talvez ela não tinha nem condições de cursar o curso que ela tem hoje. Né? Então, assim, a Feira da Sulanca permitiu que muitas pessoas desacreditadas, né, elas pudessem ter um olhar para o futuro, porque a feira proporcionava isso. Coisas que um emprego qualquer talvez não proporcionasse, pelo custo financeiro tão alto e pela Feira da Sulanca em seus tempos áureos, né, que eu espero que um dia volte, eu espero que o poder público ele enxergue isso, né, essa necessidade, não somente com relação a quem está vendendo, mas a cidade como um todo, porque uma vez que a feira ela garante o subsídio e o sustento de várias famílias,
indiretamente toda a cidade ela se torna abençoada através dessas pessoas. E a feira, ela serve para Caruaru também como um ponto turístico, né? Exato. Onde você for, você falar da Feira de Caruaru, da Feira da Sombra de Caruaru, o Nordeste todo e quem sabe o Brasil todo conhece a Feira da Sombra de Caruaru, Santa Cruz e Toritama. E eu acho que assim, todas merecem. Mas assim, eu acho que Caruaru ela tá um pouco esquecida. Exato. Até porque Caruaru ela é uma cidade polo, né? Nenhuma cidade é tão privilegiada pela sua localização geográfica quanto Caruaru. Então, se você pensa em a questão de logística em todos os sentidos, Caruaru ela deve ser e deveria ser o carro-chefe. E não está acontecendo isso hoje. E isso por uma única razão, falta de vontade política. Mas o que é que eles fazem? Eles jogam para o povo. Né? Porque eu vou fazer pesquisa e tal. Quando você diz que vai fazer pesquisa, que vai fazer isso ou aquilo, é porque você não quer se responsabilizar. E isso é agir de má fé. Eu acredito que é agir de má fé. E assim, termina que a gente, em termos de feira, está perdendo muito espaço, né? Exato. Estamos sim. Espaço, credibilidade, vai perdendo tudo isso. É verdade. E sofremos todos, né? A economia da cidade sofre muito por conta disso. Verdade. Voltando para o bate-papo, né? Música a gente já falou um bocado. Vamos para esporte. Que pratica ou que goste. Rapaz, praticar eu não pratico nenhum. Yeah. Agora, quando eu era novo, eu gostava muito de voleibol. Eu acho que eu sempre fui baixinho. Eu queria crescer, aí vi que o voleibol se salta e tal, aquela coisa toda. Mas, assim, eu gosto de brincar também de futebol, mas sou péssimo. Mas admiro quem joga. Né? Agora no vôlei eu já me saio melhor, né? Mas eu admiro quem joga um esporte legal. Legal é o futebol. Eu gosto dessa questão do calor humano, sabe? Quanto mais a gente joga e se toca, e derruba, interage, fala, é bom. Esse esporte de você ficar só, esse negócio não dá certo comigo, não. Eu não nasci para ser isolado. Eu nasci para conviver com pessoas, né? Para estar com pessoas e interagir com pessoas. E hoje tá aí poluindo o mundo, acho que o pior esporte que já inventaram na vida. O celular. Porque eu acho que eles levam como esporte, porque assim, a gente vê aí, muita gente passa o dia e a noite para o celular, só para ele. E o problema do celular é que, diferentemente dos outros esportes, os outros esportes, eles fazem com que você venha desenvolver alguma coisa. O celular é o contrário. O celular é um esporte ou uma prisão que não faz com que você desenvolva alguma coisa boa. Ele faz você regredir, porque você deixa de pensar, né? Você deixa de interagir com as pessoas. Isso. Então a sua mente ela começa a atrofiar em algumas áreas, por conta dessa questão do celular, que isso já começa desde as crianças. Infelizmente está começando muito cedo, né? Desde as crianças já estão lá, isoladas. Então, eu acho que é por isso, eu como sou psicólogo, eu tenho notado algumas coisas. É por isso que hoje o ser humano ele se tornou mais ansioso, se tornou mais depressivo e se tornou mais sem expectativa. O sentido da vida deles está apagado, silenciado por essa questão de uma prisão digital, uma prisão virtual. É dependente, né? A dependência, exato. É verdade. Uma comida. Comida. Rapaz, uma comida que eu gosto. Aqui, tá batendo recorde aqui no bate-papo, é macarrão. Vai mudar hoje? Eu vou mudar hoje, mas não é porque eu não tenho. Veja só, eu vou mudar hoje, mas não é porque eu quero contrariar as pessoas. É porque eu gosto realmente. Quem sabe, quem gosta sabe. Existem duas coisas que eu gosto muito. Uma é pastel. Não. Me deu água na boca aqui. E outra é cuscuz. Eita, De preferência, cuscuz com leite. Cuscuz com leite, aquela natazinha por cima. Rapaz, pra mim não existe comida melhor. Às vezes eu vou para os hotéis. Quando eu vou para algum lugar e que tem um hotel assim, e eu vou no hotel, a primeira coisa que eu faço é procurar se tem cuscuz.
e vou lá na garrafinha de leite e molho, ou fico olhando assim, tanta coisa tem para comer, vai comer cuscuz. Mas a questão é gosto, eu gosto muito. Gosto mesmo. Se eu for num lugar que não tiver cuscuz, para mim não teve nada. Eu fui criado dessa forma também, cuscuz com leite. Minha menina já tá no mesmo patamar. Já tá entrando na... Tá, cuscuz com leite. Que bom, rapaz. O William, não sei. Gosta, William? Olha, o William também. Ajuda no crescimento, né, William? Ajuda sim. Vamos pro próximo? Lugar ou uma cidade, né? Que gostou de visitar, ou que queria ou quer visitar. Rapaz, uma cidade que eu gostei muito de visitar foi uma cidade chamada Água de Lindóia, lá em São Paulo. Uma cidade maravilhosa, até porque ela tem uma coisa assim meia que uma cidade pequena, embora seja uma cidade desenvolvida turisticamente, né? A maioria dos eventos evangélicos, os maiores que tem são lá em Água de Lindóia. Somente os pastores Josué Gonçalves, o pastor Cláudio Duarte, e muitos fazem eventos lá. Eu já fui para uns eventos da nossa igreja e eu conheci a cidade, uma cidade maravilhosa, principalmente a gente que vive em uma cidade que, embora não é uma cidade tão grande, é uma cidade grande, mas não é tão grande comparada às capitais, mas nós vivemos em um lugar muito violento. Aí quando você vai para um lugar onde essa paz reina, onde você olha com as montanhas, o clima bem agradável, as praças, os animais, aquele clima como se você estivesse mais ou menos numa cidade europeia, você diz, rapaz, eu queria morar aqui. Embora eu ame minha cidade, viu? Eu amo minha cidade. Agora eu estou falando da cidade que eu gostei, possivelmente eu poderia até morar, Água de Lindóia, Rio de Janeiro, a cidade também muito boa, porém tem a questão, né, da violência. Mas assim, são cidades que eu me agradei muito. E uma cidade que eu tenho vontade de conhecer cidade que todo mundo vai pra lá, cara, assim... Mas não é Gramado, não. Gramado. Mas é Gramado mesmo. E eu penso assim, um dia em conhecer, né, Gramado. Mas assim... Mas fora as cidades que eu conheci, eu gostei pela forma que elas são. Não o Rio de Janeiro, mas em si, Água de Lindóia, né? Também teve outra cidade, que eu me esqueci agora, fica próximo também, que são cidades assim, bem... Cidades pequenas, históricas, estilo mais europeu. Não porque seja europeu, mas pela organização da cidade, a arquitetura da cidade chama muito a atenção. Sim. E Então, um sonho? cidade. Rapaz, um sonho... É complicado falar de sonhos. Nós temos vários sonhos. Mas eu posso me dizer que eu fui um cara que realizei muitos sonhos. Eu tenho sonhos de avançar um pouco mais em algumas áreas. Mas eu sou uma pessoa que eu vivi muitos sonhos e foram realizados. Foram tão realizados que eu fico até meio desconfiado se não já está chegando o fim da minha vida, né? Porque tem muitas coisas que foram realizadas e outras não, lógico. Mas pelas que foram realizadas, eu foco mais pelo que foi realizado. E pelos que não foram realizados, eu espero um dia realizar, né? Que eu tenho vontade de conhecer Gramado, né? E também algo que queria muito, né, era que minha igreja, porque eu nasci na igreja brasileira, minha igreja ela fosse ter uma dimensão de ter mais relevância na cidade, relevância no bairro. E graças a Deus, Deus está cumprindo isso, independentemente que eu seja pastor ou não, daquela igreja. Essa semana eu estava viajando e o pessoal ligou para mim, falando, olha pastor, o culto foi uma bênção, foi um negócio fantástico, Deus abençoou muito os cultos de jovens, porque nós temos cultos multigeracionais. São cultos que acontecem simultaneamente no mesmo horário. E diz que todos os cultos foram muito abençoados. E eu percebo que esse sonho que Deus já está realizando na minha vida, talvez nem seja eu que vou colher os frutos, mas está sendo realizado. E por isso que assim, eu louvo a Deus, porque os sonhos que eu tive, Ele realizou, e os que eu tenho
Se ele tiver que realizar, então vamos lá, que são vários, né? Porque agora os principais já aconteceram, ter filhos, ter família, essas coisas já, graças a Deus, já consegui. E outras coisas que eu queria ter com relação à área de finanças, Deus já abençoou a ponto de eu não pensar mais nisso. Só agradecer, né? Você já experimentou, mesmo que eu não tenha mais, mas eu já tive o gostinho de ter. E eu sei que foi Deus quem me deu, porque foi de uma forma muito natural e não de uma forma gananciosa, não de uma forma que eu pudesse prejudicar alguém. Eu sinto pela trajetória do que aconteceu, foi exclusivamente as bênçãos de Deus. Amém, amém. É feito, acho que isso aqui que a gente tem feito, né, Edgar? Um dia eu conversando com o Edgar, falei para ele, eu tinha vontade de fazer isso aqui para quê? Eu pensei muito assim na área da música, a gente conhecer um pouco aqueles músicos que às vezes a gente conhece o cantor, que é o que fica mais em evidência. Mas às vezes a gente não sabe o nome de quem está tocando baixo, tocando a bateria. Então foi mais para isso, para a gente conhecer, conversar com essas pessoas. Sim. É um sonho que para mim está se realizando. Né? Muito bom, né? Peço até assim, a gente tem custo, tem gasto, quem quiser ajudar, a gente vai estar deixando aqui o QR Code do Pix. Quem quiser ajudar, está aí aberto, né? Tá ligado? Sabe, Dinho, eu penso que um trabalho feito esse é instrumento de bênção, sabe, para que as pessoas possam entender que, além simplesmente dos cantores, como você falou, existem pessoas que se dedicam musicalmente, né? E quando se fala de música, a música não é propriamente só quem canta, né? Existe toda uma equipe, toda uma preparação de pessoas que se dedicam e abdicam de muitas coisas, Isso. simplesmente para ter uma boa música na igreja, para ter uma boa música no evento, né? Então essas pessoas realmente precisam ser honradas. Por isso que eu penso que esse podcast, ele é um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. A música, os músicos vêm como uma engrenagem, né? Um depende do outro, né? Exato. Não é isso? Exato. Vamos para... A gente já está chegando ao finalzinho, mas as mesmas perguntas que eu fiz para Hélio no último, que eu vou fazer também. A sua opinião sobre o músico tocar na igreja e no secular? A opinião é sua. Né? Cada um tem sua opinião. Eu queria que só deixasse a sua opinião aqui sobre isso aí. Olha, veja só. Eu penso que a gente não precisa ir muito longe. Nós apenas devemos observar o poder que tem a música. A música, ela tem o poder de mexer com o emocional das pessoas. A música, ela tem o poder de mudar direcionamento de pessoas. A música, ela tem o poder de revoltar pessoas ou aliviar a dor de pessoas. Então, a música, ela se torna um instrumento para bênção ou maldição. Tocar na igreja é bênção, por quê? Porque você está utilizando a música para libertar pessoas, para curar pessoas, para restaurar pessoas. Eu estava numa cidade chamada Pendências ontem. Eu fui lá, preguei no sábado, no aniversário da igreja. Toda a cidade lá e tal. E no outro dia, no aniversário da igreja, o pastor Pedro, seu pastor, estava lá ministrando e eu ia cantar. Eu cantei também no sábado, mas cantei menos do que no domingo, porque no domingo eu fui convidado para cantar e não para pregar. Entendi. Mas no sábado, eu tocando lá, um irmão deu um testemunho no domingo, que falou que quando eu tocava, né, quando eu estava ministrando e tocando, a esposa dele está grávida. E o bebê dela se movimentou de uma forma extraordinária. Que ela sentiu, olha para aqui, o menino se movimentando mesmo. Era como se aquela música estivesse fazendo efeito na vida daquela criança que estava dentro da barriga, mas estava ouvindo. Era como se a criança tivesse, me perdoe sei lá, a heresia, mas é como se aquela criança tivesse sendo batida com o Espírito Santo naquela hora, porque o movimento era grande e ela estava sentindo realmente.
Era algo tão espiritual que ela estava sentindo isso. Para você ver o poder que tem a música. Um dia eu estava no Vale da Bênção, eu era adolescente, nós tínhamos uma banda chamada Jeová de Si, como eu falei, e nós estávamos cantando uma música, que essa música era assim. Veja só como era a música. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aí canta, né? Repete, aí depois tem uma parte que fala assim: tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Aí tem outra parte que fala assim: e chorarás, e saudarás de alegria. Vem Espírito Santo batizar. Depois vem Espírito Santo renovar e tal, aquela coisa toda. E eu lá na igreja, aquele fogo todo no culto de manhã, um culto de escola bíblica dominical. Depois os adolescentes desceram para a sua sala e a gente já tinha lá, antes de começar os estudos, nós já tínhamos lá a banda lá já pronta. E tinha uma mulher que foi pregar lá, que era da igreja presbiteriana, terceira igreja presbiteriana. Na época, quem era o pastor dele era o pastor Carlos Alberto. E era a cunhada dele, foi pregar lá, foi dar uma palavra lá. E ela disse uma coisa que eu nunca mais esqueço. Ela falou que quando nós cantávamos esse canto, ela sentiu algo estranho. E quando chegou essa hora de dizer, e saltarás e chorarás de alegria, ela deu um salto muito grande. Só que aquele salto tinha um significado muito especial para ela. Porque esse salto era de alguém que estava com a dor no joelho, que não podia praticamente nem andar direito, a dor tão grande que era. Então você dá um salto pelo poder e a força do Espírito, você dá um salto, ficar pulando no lugar com o joelho que estava doente e agora não estava, a música provocou essa reação de milagre na vida dela. É uma cura. Aí eu falo, vamos falar da música secular agora. A música secular, principalmente as de hoje, ela tem um teor muito depressivo no que diz respeito a maridos que não querem mais saber da mulher, que preferem amante do que a esposa que preferem um amante do que o esposo, pessoas que querem viver uma vida, sabe, de devassidão. E essa música leva tudo a isso. Então, da mesma forma que uma música espiritual ela leva as pessoas a serem curadas, a serem restauradas e a serem libertas, a música secular ela poderá levar muitos a estágios, sabe, degradantes, enquanto se fala do estado emocional do homem. Né? Principalmente essa de hoje, né? Depravada, né? Depravada, música de sofrência, né? brega melody, essas coisas, que tudo leva a isso. Então, como é que eu posso admitir que uma pessoa que toca para Deus, ela vai tocar esse tipo de música, ou participar de qualquer outra banda de forró, sei lá, que seja? Então, a Bíblia fala que de uma fonte não pode jorrar, né, dois tipos de água, da mesma fonte. Isso. Ou é doce ou é amarga. Então, ou você é amargo ou você é doce. Ou você é bênção ou você é maldição. Por esse aspecto, eu não vejo com bons olhos um crente que está na igreja e vai tocar música secular. Eu vejo que por esse teor espiritual que existe nessa área chamada música, é inviável que o crente participe desse tipo de atividade fora da igreja. Worship, como você vê hoje? Dinho, é o seguinte, vê, o worship, um dia eu dei uma palestra sobre umas atividades que tem na igreja, isso foi um encontro que teve no Recife, e eu falava sobre outra área, que era uma área que falava-se do novo sistema que a igreja wesleyana está abraçando, né?
E eu falei em outras questões que existem momentos da vida da gente que é feito um surfista que vai pegar uma onda e ele procura a melhor onda para que ele surfe e ele venha ter resultado do que faz. Eu penso que a música worship, né, ela tem o seu valor. Porque foi algo que veio como uma onda, né? Independente que ela passe rápido ou não, mas ela veio como uma onda. E muitas pessoas se identificaram com aquele tipo de música. E por que eu faço esse tipo de crítica e não criticando, mas falando da importância? Porque eu sou de uma época onde nós éramos taxados como não crentes, porque nós gostávamos de determinadas músicas, e que hoje a gente vê que foi maravilhoso aquele momento. Mas na época, se você fosse fazer uma entrevista com um cara que ele participa de outro estilo de música, naquela época ele dizia a música melhor que havia era aquelas músicas lá de trás, de Feliciano Amaral, Embaixadores de Sião, fulano, aquilo era aquela música, mas essa música hoje, de Rebanhão, de Catedral, de Banda e Voz, é tudo um monte de desconvertido, só é zoada e tal e tal. Então, assim, para você ver, as gerações, elas têm o seu momento. Então, eu penso que o Stereoship, ele veio em um momento que para mim, eu percebo que houve o seu público, há o seu público, e que alcançaram uma determinada leva de jovens, e que alguns desses que eram participantes do worship, eles já estão mesclando, feito aquele Gabriel Guedes, eu acho que é isso, que ele foi fazer uma ministração e cantou só Cassiane, Eliseu Gomes, essa música com muito louvor, ele cantou, e saiu cantando por aí afora esses cantos. Isso prova que existe espaço. Né? O que eu penso é quando você fecha em si e você não entende que aquilo aconteceu naquela determinada época, está acontecendo, e você tem que aproveitar e trazer depois de volta algumas coisas que ficaram perdidas lá atrás, mas que você possa aproveitar essa onda para que você surfe. E quando eu falo de uma onda, não é uma onda mundana, é uma onda que realmente eu conheço jovens, na minha igreja tem isso, que eles se identificaram muito. E hoje eles já estão na outra vibe, porque esse pessoal criou um certo tipo de seguidores. Então tudo que eles fizerem agora para eles é massa, rapaz, é bom, é legal. Então quando Gabriel Guedes canta outra música, agora nós temos, o pessoal cantava o Chico na igreja, os jovens já estão querendo cantar Cassiane, querendo cantar Voz da Verdade, e por aí vai. Por quê? Porque eles se identificam com aquele cara lá que disse, não, nós cantamos essa música, você se identificou, mas essa música era lá dos nossos pais, isso aí faz sentido, escuta essa letra e tal. Então acho que melhor do que a crítica é você mostrar o belo que está por trás disso e perceber que foi o momento que Deus usou, e é por isso que a gente vê tanta gente aí, tanta coisa linda. E extrair o melhor, né? Extrair o melhor. Porque assim como nós fomos criticados, eles são criticados. Até por mim mesmo, que fui de outra época, né? Mas depois eu percebo que isso foi minha época. Isso foi minha época. Agora a época dele é outra época. Às vezes, pessoas falam comigo e falam assim, mas é porque eles não têm letra. Às vezes eles repetem muito. Eu digo, cara, vamos pensar aqui na Bíblia. Quando foi fazer a dedicação do templo lá de Salomão, a palavra diz que os levitas, eles tocavam e a letra deles só era uma só. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Só isso. Então aquele foi o primeiro worship. Porque ele não dizia outras coisas. Mas o que acontecia? O que fez a diferença era que uma palavra, ou duas, ou três, o que faz a diferença na música é o direcionamento dela. Então, o que fez diferença naquela administração dos levitas, lá no templo de Salomão, foi o direcionamento das palavras.
A ponto de quando eles cantavam, diz que a palavra diz que uma nuvem de glória encheu aquele lugar de forma que eles não conseguiam ficar de pé. Só dizendo isso. Então eu não posso, sabe, eu tenho que analisar o que eu falo, e eu tenho que ver dentro desse movimento, e não só desse, como qualquer outro movimento, eu tenho que perceber a ação de Deus nestes movimentos. Eu tenho que ter o discernimento para perceber isso. Amém. Vamos para a última pergunta? Vamos. Por quê migram tantos músicos da igreja para o secular? Qual a sua opinião? Rapaz, eu penso que é um encanto do mundo. O mundo encanta de várias formas. Porque da mesma forma que um músico sai da igreja para ir tocar no secular, tem gente que sai porque quer beber cerveja. Então ele sai não é por conta da igreja em si, mas ele sai porque eles querem vivenciar o que o mundo vivencia. O mundo é um lugar de glamour. A gente não precisa ir nem muito longe. A gente vai lá na Bíblia e vê lá quando o diabo chegou para Jesus e disse: ó, tá vendo tudo isso aqui, tudo isso aqui é meu. Eu te dou se você se prostrar em mim, adorar. Então, tudo que o mundo faz é atraente. Ele não ia mostrar a Jesus algo que não fosse atraente. Os reinos do mundo, as coisas do mundo. Então, os músicos, eles saem da igreja nessa questão de vivenciar isso. Por outro lado, tem alguns músicos que eles também não vigiam para entender que ele não é só músico. Ele é músico, ele é servo de Deus, ele faz parte de uma igreja. E se tem alguma coisa acontecendo, ele tem que dobrar o joelho no chão para orar, para Deus repreender. Sabe, aqueles que querem atrapalhar a sua atividade, o seu ministério. E tem muitos que às vezes acham que estão na igreja desvalorizados. Ah, porque eu toco bem e tal, e ninguém me valoriza e tal. Mas, cara, eu estava conversando com uma pessoa hoje, que eu dizia assim, olha, ele falava do pastor dele, eu dizia assim, por que o teu pastor ainda não reconheceu o teu ministério? Aí ele falou e tal, mas a minha igreja está indo bem, está chegando gente, a minha igreja está uma bênção e tal. Ele é de outra igreja, não é da Wesleyana. A minha igreja, ela está indo bem, está chegando gente, Deus está salvando. Eu digo, então você quer a aprovação de quem? Eu disse, cara, se Deus está mandando ovelhas para você cuidar e para que você exerça o seu ministério, é porque Deus está aprovando o teu ministério. Você deveria se importar se fosse o inverso. Se os homens reconhecessem o seu ministério e Deus não reconhecesse o seu ministério. Então os músicos, eu sei que é difícil dizer isso, mas os músicos, eles deveriam estar preocupados se Deus está recebendo o louvor dele através da música. E não simplesmente se a igreja está reconhecendo se ele toca bem ou não. Porque se ele está tocando e Deus está recebendo o louvor dele, a recompensa vem do próprio Deus e em vários sentidos. Não é só no sentido da música, para ele gravar com um grande cantor, mas é no sentido da família, é no sentido do emprego, é no sentido da sua saúde, que ele sente que ele está sendo útil no reino de Deus com aquele talento e dom que Deus deu a ele. Então esse negócio, não me revoltei porque eu vou para o mundo, não, e o mundo você vai se revoltar também. Você vê o testemunho de Lázaro. Lázaro falou que na banda que ele participava, a banda Olodum, ele disse que teve um cantor lá que cantava também junto da banda, que era vários cantores, vários percussionistas, vários tocadores e tal. Teve um cara que, com raiva dele, com inveja, porque ele fez sucesso com aquela música, né? O cara deu uma cotovelada nele. Ele viajou doente, vai o testemunho dele lá. Então a gente às vezes pensa que esse mundo é legal, os caras. Não, cara, é tudo ilusão, né? Pelo menos na igreja você sabe, se ninguém reconhecer, Deus reconhece. E no mundo, se ninguém reconhecer, então você já era, porque ninguém vai reconhecer mesmo, porque Deus não vai reconhecer você. Então eu acho que eles migram primeiro por decepções, e o foco deles não é a adoração em si, mas é o glamour, que esse glamour pode ser vivenciado dentro da igreja, porque tem cara, eu sou, todo mundo me ovaciona aqui, porque eu sou o melhor tocador, o povo evangélico, todo mundo diz, olha, fulano tal toca, fulano tal e tal canta. Cara, nós não estamos aqui para isso não. Nós estamos aqui para adorar a Deus. E Deus vai nos honrar, e não só na questão musical, mas em outras questões também. Né? Você vê o Davi,
Se deixar eu falo muito, viu? Você vê o Davi, Saul chamou ele pra quê? Pra tocar pra quê? Foi pra balançar os esqueletos? Foi pra se alegrar? Ele chamou ele para que ele pudesse tocar. E os espíritos imundos que havia em Saul, eles saíam. Então a música, para quem está na igreja, é muito mais do que técnica, é muito mais do que melodia, tem um teor espiritual. Então, se eu entendo isso, eu não vou sentir necessidade de ir para o mundo, né? Até porque eu creio que todo músico que começa na igreja, ele diz o quê? Senhor, me abençoa, porque eu quero saber duas notinhas, eu quero tocar, sabe, na igreja, eu quero acompanhar as irmãzinhas lá do ciclo de oração, eu quero acompanhar, me ensina, Senhor, me dê essa graça a Deus, vai dando graça a ele, aí ele já sabe 2, 3, 4, 5, agora é harmônica, agora é dissonante, agora é não sei o que, é solo e tal, e quando ele chega nesse patamar, ele diz, a igreja já não me cabe, eu vou tocar com fulano e tal, que toca forró, porque me paga, porque, cara, o melhor patrão que existe é Deus. Se eu entender isso, tem muita gente que está aí, que optou por essa vida, está aí. Não sai do canto. Né? Eu vou citar uma pessoa aqui que esteve com você. Por exemplo, Henrique, ele foi convidado também. Henrique, ele toca bem e tal, convidado para fazer alguns freelance e tal, tocando. E ele optou por não. Aí tem pessoas que, guitarrista, contrabaixista e tal, que não foi tão abençoado quanto o Henrique. Ah, porque eu preciso sobreviver, você precisa de Jesus. Jesus, você vai tocar, Deus vai dar a oportunidade de você tocar e ainda providenciar os meios para você sobreviver. Uma coisa que acho que não sei se ele falou aqui com a gente aí, né? Buscar primeiro o reino dos céus, né? Sim, sim. E as demais coisas do serão acrescentadas. Então as razões pelo que os músicos eles migram, não são convincentes. Né? Não são convincentes, pelo menos eu vejo assim. Falando biblicamente, falando do teor da música e tudo essa questão. Porque eu acho que a música tem algo muito espiritual. Então eu acho que não tem sentido o crente, o músico, deixar a igreja para tocar no mundo. Eu sei que tem igrejas que apoiam, existem igrejas que não faz nem questão, não estou nem aí. Né? Eu estou falando de mim, enquanto eu vejo e vivenciei várias coisas, vários milagres, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas através da música. Então quando nós percebemos esse movimento espiritual na música, nós podemos dizer também que esse movimento diabólico também existe na música, porque o diabo ele é espírito. Né? A Bíblia diz lá em Efésios que ele atua nas regiões celestes. Eles são poderes e principados, quer dizer, eles estão aí, são seres espirituais. Então, da mesma forma que existe algo espiritual dos céus para os filhos de Deus, existe algo espiritual do inferno para quem vai tocar música secular. Né? Eu percebo por esse lado, por alguns aspectos que a gente vê aqui na Bíblia. Amém. Pessoal, a gente chegou ao final de mais um podcast, né? Tivemos o prazer de receber aqui o pastor, psicólogo, músico, Eliakim. E assim, agradecer primeiramente a Deus, né? E ao pastor, ter nos dado essa honra de estar aqui conosco. Amém, Deus. Muito obrigado, pastor. Amém. E queria pedir a ele duas coisas para a gente encerrar. Deixa um versículo para a gente e encerra com uma música. Rapaz. Um versículo, vamos lá. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Que não se abalam, mais firme para sempre. Então que essa firmeza de Deus ele seja sobre a nossa vida, que nós estejamos firmados nele, assim como em volta de Jerusalém existem os montes, né? Assim nós temos que entender que Deus está à nossa volta, nos protegendo de todos os males. Nós estamos no centro, se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós seremos essas pessoas tão abençoadas. Amém. Tocar? Vamos tocar? Como a brisa que se vai, o amor nascendo no seu olhar, não pude compreender, sendo assim sem merecer,
tenho sua luz. Ninguém me ama como Jesus. Agora tudo bem, agora sei que sou feliz. E no dom eu sei, com a paz que eu sempre quis, mudou minha vida. Eu tenho sua luz, ninguém me ama como Jesus. Vamos orar ao Senhor. Amém. Senhor Deus, meu Pai, nós te damos graças por esse momento tão precioso ao qual nós podemos, ó Senhor, compartilhar das nossas vivências e de quanto, ó Deus, é valioso te servir. Pai, nesse momento eu quero te pedir uma bênção toda especial sobre a vida do Dinho, sobre a vida do Edgar, sobre a vida do filho do Dinho, sobre a vida da sua família. Ó Deus, que esse projeto ele possa ser um projeto, ó Deus, que tenha sobretudo a tua aprovação, para que possa ser edificado vidas, para que pessoas que escutem, músicos, pessoas que estão na área do louvor, percebam o quanto é valioso, ó Pai, vivenciar as coisas maravilhosas tuas, ó Pai, através das nossas experiências. Pai, eu deixo a tua bênção, ó Deus, uma bênção especial sobre esse lugar, sobre este projeto, em nome de Jesus. Amém e amém.